amigo, amiga, nosso fraterno abraço, estamos de volta, o segundo bloco do programa Encontros com a Vida pela GRTV. Rossano, o segundo item, como Jesus se apresentou aos discípulos após a morte física? Isso é uma questão muito interessante. No século XIX, várias experiências foram realizadas na área da materialização de espíritos, muito especialmente com William Crookes e Charles Richer. Então, isso é a ciência espírita, né? Hoje nós sabemos que os espíritos podem se materializar. No século XX, no Brasil, foi lançada uma obra de um delegado de polícia chamada Materializações Luminosas, em que vários espíritos se materializavam, ficavam tangíveis, não eram vistos somente por médiuns videntes, mas por quaisquer pessoas. Como essa materialização acontece? Os médiuns de materialização fornecem uma substância produzida pela célula humana, que foi denominada de ectoplasma. E fornece, essas sessões são sessões muito sérias, inclusive o Espírito Emmanuel, mentor de Chico Xavier, a certa altura, porque o Chico também participou de várias sessões desse tipo, ele orientou que não fizessem mais, mas ainda acontecem reuniões dessa natureza, de materialização, né? Então o Espírito se materializa usando desse ectoplasma fornecido pelo médium. Nós acreditamos plenamente que com Jesus tem acontecido isso. Ele materializou o seu corpo com os recursos ectoplásmicos diante dos apóstolos. Na estrada de Emaús ele se apresenta e de imediato, há um dado muito interessante no texto neotestamentário, no texto bíblico, de imediato os apóstolos não identificam. Um parceiro ali caminhando com eles, eles não percebem que é Jesus, porque naturalmente não estava em seu corpo carnal. E outro dado é que ele se apresenta numa sala totalmente fechada. Os apóstolos estão reunidos, o colegiado apostólico reunido, e ele se apresenta ali, ele se materializa, se tangibiliza, utilizando, certamente de ectoplasma, dos médiuns presentes, de repente os próprios apóstolos. Então, nós sabemos que o perispírito é um modelo organizador biológico. E o espírito pode usar desse recurso do ectoplasma para tornar esse corpo tangível, reunindo o ectoplasma e se apresentando. Ou seja, fazendo uma ponte, um link, sim, fazendo uma ligação. Uma ligação com o plano físico, né? Ele já no mundo espiritual, mas precisando se expressar na terceira dimensão, e ele usa do recurso ali do ectoplasma, algo assim, para se apresentar. Perfeito. O terceiro item é até de uma telespectadora, Juna Matos Barbosa, nossos agradecimentos por participar do programa, faz a seguinte indagação: aqui em Espera Feliz existem almas gêmeas? Almas gêmeas, os espíritos disseram, muita gente não vai gostar disso, né? Porque vai quebrar aquele romantismo, né? Mas não quebra totalmente, não. Não existem almas gêmeas. Podem existir algemas. Eu nunca vi uma alma gêmea de 80 anos. Você já viu? Encontrei minha alma gêmea lá São Sebastião, no asilo, né? A alma gêmea tem 17 anos, é muito bonita, né? Minha alma gêmea. Aquele sujeito já está cansado da esposa, achou a alma gêmea. Achou uma algema, né? Na verdade, minha querida irmã Júnia, existem almas afins. É um pouco diferente. A tese da alma gêmea seria: Deus fez um ser que se dividiu ao meio e que tem que viver juntos eternamente. Isso não existe. Nós todos fomos feitos pelo amor e para o amor. E temos que aprender a amar. Em cada reencarnação, nos vinculamos a uma pessoa, a outra pessoa, construindo o amor universal, a fraternidade universal, a grande família universal. Então não existe alma gêmea, que tem que ficar presa àquela alma, que só será feliz ao lado daquela alma. Não. Hoje a gente é filho, amanhã é esposo, depois filha, depois irmão, e assim a cada reencarnação nós vamos evoluindo. Existe essa sintonia entre alguns espíritos, produto de experiências pregressas, de vidas passadas. Você olha uma pessoa e se identifica. O que é a simpatia? O que é a antipatia? Às vezes você nem precisa conversar com a pessoa, mas já há aquela conexão agradável,
alguém que de repente você está reencontrando. Então, almas afins, ou almas que se desencontraram, tiveram problemas no passado. Mas essa ideia de que fulano só será feliz com Beltrana, ou vice-versa, não é bem assim. A cada vida estabelecemos nossos compromissos e procuramos viver da melhor forma possível. E vamos construindo. Há pessoas que não são de nossas famílias e nós temos um carinho, uma ternura. Puxa vida, parece um irmão. Pode ter sido um irmão numa vida passada e já edificou no plano do espírito os valores do verdadeiro amor, da verdadeira fraternidade. Mas normalmente a gente vê muito essa tese das almas gêmeas utilizada para justificar determinados desalinhos. Como eu disse, né? Nunca vi uma alma gêmea com 80 anos, né? Numa decadência física, encontrei, estou apaixonado, não vivo sem ela. Sempre a alma gêmea é essa algema de 17, 18 anos. Eu queria, foi até um pouco descontraída essa sua fala, você foi muito feliz ao modo de passar os nossos ouvintes e a nossa querida Júnia Matos Barbosa. Eu queria que você contasse aquela história do orador espírita, Divaldo Pereira Franco. Isso aconteceu na casa espírita, Perfeito. Esse fato. Um companheiro procurou Divaldo Pereira Franco, que é um dos maiores oradores espíritas do mundo, né? Nosso querido Divaldo, que está aí no ministério de mais de 60 anos, divulgando a doutrina por 60 países, até na ONU ele já esteve, né? E ele contou de uma forma muito jocosa e agradável, que eu vou sintetizar, que um companheiro de ideal procurou dizendo: olha, Divaldo, encontrei minha alma gêmea. Então, eu não vivo sem ela, ela é tudo para mim. Não seria possível você pedir ao Dr. Bezerra de Menezes para desencarnar minha esposa? Porque eu não quero fazer nenhum mal a ela, mas ela desencarnar, ser desencarnada pela espiritualidade, para que eu me vincule à minha alma gêmea, e nós aceitamos até recebê-la de novo na condição de filha. Veja bem que ele estava propondo que o Dr. Bezerra de Menezes se tornasse um assassino. E aí o Divaldo olhou e disse assim: eu tenho outra proposta. Vamos fazer o seguinte: a gente desencarna você e você retorna na condição de filho da sua alma gêmea, e ainda vai ter essa outra aí, a próxima de você e tal. E o companheiro não gostou, evidentemente, né? Porque o interesse dele era outro. Era outro, né? É muito bom esse momento de descontração e ao mesmo tempo está passando a mensagem espírita àqueles que nos ouvem. Muito bem, Rosana. A quarta pergunta: o espiritismo possui rituais? Pois é, meus irmãos. O espiritismo no Brasil é muito confundido, né? Com outras práticas africanistas que respeitamos, né? Porque não podemos falar daquilo que não conhecemos. Às vezes pessoas criticam o espiritismo sem nunca terem lido uma obra sequer. Você pergunta assim: já leu o livro dos Espíritos? Não, nem sei. Tem gente que fala: não li, nem quero ler, né? Mas é muito triste você criticar algo sem conhecimento de causa. Então a gente não pode falar, e o objetivo do espiritismo não é esse, de criticar outras religiões. Mas o espiritismo não tem ritual de espécie alguma. A proposta dele é conhecer a verdade que nos liberta. Não há prática espírita erguida sobre rituais, nem sacerdócio organizado tem o espiritismo, paramentos específicos, roupas. Nós pregamos uma roupa normal, o máximo que a gente usa é um terno e gravata, que é uma roupa mais social e tal, mas a doutrina não tem esses procedimentos. A proposta espírita é levar o conhecimento até o povo. O Chico Xavier dizia que o espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Então, é uma doutrina muito direta. É o Consolador que Jesus prometeu e veio à Terra, né? Falar diretamente a respeito do Pai. Porque quem ouve 15 minutos de espiritismo, da lei de causa e efeito, que semeamos vamos colher, que somos seres imortais, que estamos na Terra numa grande aprendizagem, não tem motivo, né, para viver fora desses postulados. Então, não temos rituais, porque o objetivo do espiritismo não é uma adoração exterior, uma manifestação exterior. O objetivo do espiritismo é uma vivência elevada, uma vivência espiritual, né, em consonância, em sintonia com a lei de Deus. E isso nós podemos viver dentro da casa espírita, dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho, onde estivermos. Não há rituais específicos. Por sinal, Jesus não trabalhou com rituais. O espiritismo propõe reviver o Evangelho de Jesus nas suas bases, na sua simplicidade, na sua pureza, naquilo que ele tem de essencial. É muito interessante essa sua explanação, lembrando assim, entidade veneranda que foi Franciscano Xavier, e quando perguntaram a ele por que ele usava peruca,
E ele simples, né? Porque nós não temos o direito de enfeiar o mundo. É verdade. É muito interessante essas colocações, que muitas pessoas, como você vos disse, nunca leu uma obra, né? Nem vai ler e às vezes critica, não sabe o que é. Muitas pessoas pensam que o Espiritismo é de uma classe de elite, ou pensam que o Espiritismo é uma classe de humildes, né? Mas sem conhecer. Então Chico Xavier já vem nos ensinar tantas coisas, né? É verdade. O Chico viveu a mensagem. O Chico foi um verdadeiro apóstolo, né, de Jesus, ele viveu a mensagem em plenitude. O Espiritismo tem no seu movimento PhDs e agricultores, operários, desde a época de Kardec. Kardec recebia operários e líderes da Inglaterra, da própria França, para discutir, porque esses conhecimentos são muito diretos, Marcelo. Tem indivíduo que é doutor, PhDeus, nem é PhD não, PhDeus, né? E que não compreende a reencarnação, por exemplo. E às vezes um agricultor vai compreender, não, de fato isso existe. Porque a gente está aqui, já é o resultado de um processo mais longo, quantas coisas nós sabemos e etc. Então o Espiritismo é uma mensagem muito direta e muito clara. Perfeito. Na quinta, o Espiritismo condena o uso de imagens? O Espiritismo não condena nada. O Espiritismo não impõe, somente expõe. Então ele esclarece. Os espíritos orientam não utilizarmos imagens nos nossos templos espíritas. Não há nenhum problema na imagem. A questão é conosco. Nós respeitamos o catolicismo, a Umbanda tem imagens, e outras tantas religiões, o budismo, né? O Espiritismo propõe não ter imagens, para que a gente tente vivenciar a espiritualidade sem a necessidade dessas bengalas. Mas não impede do espírita cristão ter uma imagem em casa, um quadro, alguma coisa, de Jesus, de um apóstolo, de São Francisco de Assis, dos grandes luminares, né? Mas os espíritos orientam, muito especificamente na obra Conduta Espírita, André Luiz orienta evitar imagens dentro do templo espírita, para a gente não... Porque muitos espíritas são irmãos de outras crenças. Evitar essas dependências. Muito bem. A nossa sexta pergunta e última é até do Cláudio de Faria Rodrigues. Muito obrigado, Cláudio, por sua participação no programa. A pessoa que tem um dom da mediunidade, ela pode fugir ou tentar escapar deste dom? Na verdade, o médium, normalmente ele pediu para vir médium. Então, se não utilizar esse talento, isso pode gerar algum dano. Não pensemos como castigo de Deus, punição divina, não é isso. Porque na verdade a mediunidade é uma bênção, é um talento oferecido por Deus a nós, para que a gente faça bom uso. Não necessariamente trabalhando numa reunião mediúnica, porque somos médiuns o tempo todo, nós devemos ser médiuns da vida, do bem, do amor. Então quem vem com essa, ele chamou de dom, nós chamamos de faculdade, né? A faculdade mediúnica, podemos chamar de dom também, na verdade pode ser um instrumento do alto. Deve-se cuidar moralmente, se elevar intelectualmente para ser um instrumento significativo nas mãos da espiritualidade. Isso foi falado no programa anterior da disciplina. Da disciplina. Eu queria, Rosana, que você encerrasse deixando uma mensagem de paz, de harmonia, para aqueles que nos assistem no Espírito Santo, em especial em São José do Calçada, onde que eu trabalho, para a família do Cearino, da dona Ivanete. Eu queria que você deixasse uma mensagem para eles. Marcelo nos passou algumas informações que nos sensibilizaram, então nós queremos enviar a nossa mensagem de bom ânimo, de força, de fé em Deus para os queridos irmãos, dona Ivanete, senhor Cearino, que tenham força. Um espírito nobre chamado Joana de Ângeles diz que quando o socorro não vem do sul, do norte, do leste ou do oeste, ele vem do alto. Tenham fé, tenhamos fé. Deus não erra e nos ampara em todo momento. Nosso carinhoso abraço e a todos os telespectadores do programa Encontros com a Vida. Muito obrigado.